Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Rock Tonight. Eu sou o Marcelo e hoje estou aqui para falarmos novamente aqui do Marshall MS2. Agora já tive a oportunidade de o testar e vou-vos dar aqui a minha opinião. Quanto tempo é que dura a pilha, a durabilidade do equipamento. Também aconteceu aqui umas coisas enquanto estava a gravar que deu para testar para ver se ele dura ou não. E vamos ver também como sou o amplificador. Então fiquem aí e até já. Aqui está o amplificador, o Marshall MS2. Em termos de aspecto, tem muito bom aspecto, é espetacular, muito fixe. Agora, em termos de durabilidade da bateria, aqui da pilha de 9 volts, fiquei muito surpreendido. Já vão com 30 horas de uso e a pilha ainda não acabou. E parece-me que está para durar. Está bem que eu também só utilizei ele para dar aulas, tive sempre o equipamento ligado durante essas horas todas, mas nem sempre tive a tocar. Porque como estou a dar aulas, não posso estar sempre a tocar, como é óbvio. Utilizei sempre aqui no som limpo, o amplificador, durante estas 30 horas. Um bocadinho a mais de meio. Mais ou menos assim. Estão a ver? E a pilha tem-se aguentado. Claro que isto depois também, a duração da pilha depende do uso de cada um. Se calhar se utilizarem o amplificador sempre no máximo, na distorção e por aí fora, se calhar o rendimento da pilha vai diminuir. Mas mesmo assim acho que vão conseguir bom resultado. Acho que já ficámos sem o produto para demonstrar. BUM! Outra vez! Oh meu Deus, acho que ele não passa 2. É assim, segundo teste de durabilidade, isto é mesmo uma máquina. Isto aguenta realmente pancada para caraças. Vamos ver? Ainda não escalha, está fixe. Aqui, como vocês viram, tivemos aqui uns pequenos contratempos. Enquanto estava aqui a fazer essa conexão do cabo no amplificador, o amplificador caiu 2 vezes para o chão. E aqui esta Marshall aguentou a queda e mostrou ser bastante duradouro. Não sei se caísse mais uma vez se ia aguentar. Mas não teve nenhum problema, está 100%. Por isso já sabem, se querem um amplificador que dure para a vida, comprem este Marshall. Agora vamos falar aqui do som deste amplificador. O que é que eu achei do som deste amplificador? Em termos do som limpo, nada especial, mas dá som, por isso já não é mau. Se precisarem de um amplificador que queiram transportar com vocês e que a pilha vá durar e queiram ter um som limpo, mas sem nenhuma característica especial, podem contar com isto, porque tendo em conta o preço, vai dar para o gasto. Em relação ao som de distorção, não comprei este amplificador por causa disso, porque vão ficar muito decepcionados. Pelo menos eu fiquei, esta é a minha opinião. Podemos ver agora, ouvir aqui nos clipes que eu gravei, para vocês verem o que é que vocês acham, mas eu fiquei um bocado desapontado, porque estamos a comprar um equipamento da Marshall, esperamos alguma qualidade e não foi isso que aconteceu. Quando comprei este equipamento, sinceramente não esperava um som muito alto, como é óbvio, né? Devido ao tamanho do equipamento, mas esperava que pudesse ter um som baixinho, mas com alguma qualidade. E não foi isso que aconteceu. A nível de distorção, foi muito mau. A nível do som limpo, também quando passa aqui um bocadinho de meio, começa a passar o som que também começa a querer distorcer. Não é bom para toda a gente. Há pessoas que podem testar porque começa a soar assim um bocadinho aquele crunch, meio AC/DC. Há pessoas que podem não gostar e querer mesmo o som limpo. Pronto, por isso, isso agora depende de cada um. Então vamos ficar agora aqui com os clipes. O primeiro clipe que eu gravei com a minha JTV59 da Line 6, que tem 2 humbuckers, e utilizei a posição do meio para gravar esse som. Utilizei o volume no meio e os médios tudo a meio. Estão a ver? Vamos ficar agora com os clipes para ver o que é que vocês acham. O segundo clipe que eu gravei outra vez no canal Clean, mas agora já pus aqui o volume todo no máximo e os médios continuam no meio. Vamos ouvir o clipe para ver o que é que vocês acham.
O terceiro clipe, utilizei aqui o Overdrive, o OD, e pus o volume todo no máximo, para termos o máximo de saturação deste amplificador, para vocês poderem ouvir, e os médios outra vez a meio. Vamos então ouvir o clipe. Para a gravação deste clipe, destes clipes que vocês acabaram de ouvir, utilizei um Rode NT1, um microfone de condensador. Não encostei mesmo aqui à caixa, porque queria que vocês pudessem ouvir o som na sala. Porque é assim que vocês vão utilizar o amplificador e queria-vos mostrar mesmo como é que ele soa na sala. Neste amplificador, sinceramente, acho que ninguém vai comprar isto para captar o som aqui, o som desta caixa, porque é muito pequenina e vai ser horrível. Agora segue aqui um extra para vocês. Há uma forma de conseguir um som bastante aceitável deste amplificador, que é ligarem aqui à saída de fones um jack diretamente à vossa placa de som. Abrem a vossa DAW, ou seja, o Cubase, Logic, Pro Tools, seja o que for, e depois adicionam um Impulse Response à gravação e vão ver que vão conseguir ter resultados bastante satisfatórios. Eu, para usar o Impulse Response, utilizei o Bias FX2, desliguei todas as outras funções que ele tem, as simulações de pré e de power, e utilizei mesmo só o Impulse Response. Então vamos ver como é que soa utilizar o Impulse Response utilizando o som aqui da saída dos fones. Então, o que acharam? Nada mal. Muito melhor do que o som aqui desta coluna. E pronto, esta aqui foi a minha pequena review sobre aqui este Marshall MS2. Espero que vos tenha ajudado na vossa decisão de compra. E deixem aqui o like no canal e deixem comentários também. Quero que vocês deixem aqui a vossa opinião, a dizer o que é que vocês acham deste pequeno amplificador. Se compravam, se não, se já compraram. E se esta dica aqui de gravar o som aqui por assim de headphones e utilizar o Impulse Response vai servir para alguma coisa para vocês. Então vá, malta, até para a semana. Tchau, tchau.